Hospitais que ameaçam paralisar o atendimento por falta de recursos. Médicos sobrecarregados que reclamam das más condições de trabalho. Tabela de pagamento do Sistema Único de Saúde defasada em relação aos reais custos dos procedimentos médicos. São muitos os desafios que a área da saúde enfrenta nesse início de 2015. Em busca de soluções para tantos problemas, a Comissão de Saúde da Assembleia ouviu autoridades, realizou visitas e ainda tem uma série de atividades agendadas para as próximas semanas. A intenção dos deputados mineiros é levar ao Ministério da Saúde propostas que possam atender às reivindicações dos hospitais e dos profissionais de Minas. No Assembleia Debate desta semana, nós vamos saber um pouco mais sobre o diagnóstico do setor da saúde no estado e o que pode ser feito para minimizar as dificuldades. Nós recebemos aqui no estúdio os deputados Arlen Santiago, do PTB, presidente da Comissão de Saúde, Carlos Pimenta, do PDT, vice-presidente da comissão, e ainda deputado Dr. Jean Freire, do PT, e deputado Ricardo Faria, do PCdoB, membros efetivos da Comissão de Saúde da Assembleia. O Assembleia Debate já está no ar. Na semana passada, a comissão ouviu representantes de hospitais, secretários de governo, representantes da classe médica. Todos apontaram dificuldades na área da saúde. Depois de receber tantas informações sobre a situação médica, o diagnóstico que os senhores fazem desse setor em Minas? Eu queria começar com essa pergunta geral. Bom, o que a gente enxerga aqui é o problema da saúde do Brasil, ele não é em Minas. Nós temos um dos menores gastos per capita da América Latina. Estamos aí comparados aí com Haiti, com a Bolívia, né, e os outros todos nos superando. Então é impossível fazer saúde, porque saúde não tem preço, mas ela tem custo. E o que a gente tem visto é que existem 15 anos que a consulta do SUS ela está no mesmo valor, não tem reposição. Alguns procedimentos, como o que foi colocado para nós pela Santa Casa de Belo Horizonte, que estão inviabilizando a Santa Casa, né, na sua melhoria de poder dar atendimento, por exemplo, um parto R$ 443, R$ 170 para os médicos, o ginecologista, o anestesista e o pediatra. Então é impossível se fazer. Além disso, nós temos aí um outro problema que o Dr. Jean vai estar estudando para que a gente possa discutir, que é pagar um leito de CTI R$ 430, quando ele custa hoje mais de R$ 1.500. E o da Santa Casa, que tem já um pouco mais, paga 800, mas é a metade, então não paga o custo. Uma pessoa que precisa fazer endoscopia, 40 e poucos reais, não está se fazendo mais. Os hospitais públicos federais do Brasil, praticamente todos falidos. Veja o Hospital das Clínicas aqui. Os hospitais estaduais, numa situação deplorável, porque onde arrecada mais, que é no governo federal, não está se priorizando a questão da saúde. Estamos hoje com falta de vacinas da BCG, estamos aí com dengue cada vez mais, estamos aí com chikungunya, praticamente no nosso país todo. E a nossa comissão viu a questão dos hospitais, que é a mais dramática, que é a que está realmente nos impactando mais, e temos outros problemas também, mas sem resolver o problema da tabela do SUS, a gente não vai ter saída. Vimos agora que algumas coisas estão muito mal esclarecidas na questão da saúde. O FIES não está pagando mais as faculdades, está sendo remodelado, mudado. O que aconteceu? O Ministério Público Federal entrou contra o Ministério da Educação para que resolvesse o problema e ficasse pelo menos como era no ano passado. Infelizmente, nós não conseguimos sensibilizar para que a mesma conduta fosse feita, para que a nossa inflação, que na saúde ela ainda é maior do que a que está aí, que ela pudesse então ser reparada e os hospitais recebessem pelo menos o custo e também os municípios, porque os municípios não recebendo, e o Ricardo, por exemplo, foi secretário de Saúde e Contagem, ele sabe, vai sobrar dinheiro para ele poder reformar ou construir uma nova UPA, um novo posto de saúde, né? Então, o que está acontecendo? A população está indo, às vezes agredindo os trabalhadores da saúde naquele momento ali, o médico fica completamente desorientado, porque o custo não dá, o hospital atrasando pagamentos de fornecedores, de médicos, e agora, por exemplo, o Hospital da Baleia colocou que ele gasta 60
R$ 1.000 por mês com a questão da eletricidade e agora com a bandeira vermelha da eletricidade passando para 83%, vai ser aí pelo menos 40 mil a mais. Tirar da onde? O senhor gostaria de acrescentar? O senhor foi citado aqui pelo Claro. deputado. Eu acho que a comissão ela tem, né, feito um belo trabalho. A gente tem percorrido as entidades de classe, conversado com os hospitais. E aí, especialmente, eu queria fazer um registro. Essa casa tem debatido muito a situação dos hospitais filantrópicos de Minas Gerais. E a gente tem uma herança com esses hospitais, com essas entidades. Anterior, né, à Constituição de 88, que estabeleceu o nosso modelo de saúde, o SUS, que preconiza o atendimento universal, né, anterior a isso, né, as pessoas que tinham, era um modelo excludente, as pessoas que tinham acesso à saúde eram só aqueles que tinham a carteira assinada. E aí, a gente sabe que naquele momento as Santas Casas de Misericórdia, os hospitais filantrópicos faziam essa assistência. Então nós temos uma dívida histórica com os hospitais filantrópicos e eu sou signatário dessa luta. Mas eu acho que a gente precisa de ampliar o debate, porque as questões de saúde a gente não pode meramente tratá-las dentro da alta e da média complexidade do atendimento hospitalar. Se a gente resolve e tem um investimento mais acentuado na atenção básica, a gente resolve 80% dos problemas de saúde. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. E o governo federal fez um investimento pesado nessa área. O programa Mais Médicos conseguiu levar 100% de atendimento médico nas equipes do Programa de Saúde e Família do interior e nas periferias das grandes cidades. Então, é um avanço que a gente precisa de comemorar. Claro, Arlen, que a gente precisa de melhorar as tabelas, elas estão defasadas, sou signatário dessa luta, a gente precisa de trabalhar isso. Em Minas Gerais, hoje, né, se a gente aciona lá o DataSUS, né, através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nós temos 315 entidades, né, tidas como hospitais filantrópicos, que hoje, através dessa capacidade instalada, atendem mais de 50%, né, dos procedimentos de alta e média complexidade, por exemplo, as internações hospitalares do SUS. Então a gente precisa de debater isso. Eu acho que grande parte do problema que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos vivem advém desse momento de endividamento, né? Eu acho que o Arlen é defensor de uma bandeira que o governo precisa de fomentar linhas de crédito especial para poder subsidiar, né? A gente dá dinheiro para todo mundo, para a linha branca da geladeira, o IPI do carro. Eu acho que a gente precisa de levantar essa bandeira para ter linhas de crédito para poder ajudar a financiar a compra de equipamentos, né, para os hospitais, mas acho também, né, e é um avanço do governo anterior, o advento do PROOSP, que ajuda, que é um investimento do Estado no custeio, né, dos hospitais filantrópicos. Mas acho que isso precisa de ser uma política menos discricionária, uma política mais de Estado, né? A gente precisa de regular, por exemplo, a entrada desse doente. O Estado precisa de regular a entrada desse doente, porque a gente acaba tendo um conflito de interesse. A Santa Casa de Misericórdia recebe um valor do PROOSP, ela equipa o seu hospital, ela melhora lá o atendimento, mas na hora de atender o usuário do SUS não quer atender. Participei de várias mediações de saúde junto com o Ministério Público para poder resolver essa situação. Então recebe o dinheiro público, mas na hora de atender o usuário não quer atender, né? Então eu acho que é um debate, toda vez é recorrente quando a gente trata, né, da complexidade que é a saúde, a gente chega no ponto do subfinanciamento. E é verdade, o Arlen está correto, a gente precisa de trabalhar nessa perspectiva, a gente tem um incremento agora na operação custo, né, que é a questão da energia elétrica, talvez uma bandeira para que a gente possa defender na comissão, para a gente poder criar uma situação de mais conforto, né? Ok, deputado Carlos Pimenta, eu gostaria de acrescentar alguma informação em relação a esses diagnósticos, em relação a essas pessoas que foram ouvidas aqui pela comissão. Vocês também estiveram nos conselhos de classe, né, e na associação médica? Pois é, Joanita, eu acho que a Comissão de Saúde ela está fazendo um trabalho fantástico. Primeiro porque todo mundo sabe que a saúde está o caos. Todo mundo sabe. E não é só aqui em Minas, é no Brasil todo. E tal caos não é só lá no interior, lá na ponta, onde as pessoas têm menos condições de procurar um tratamento mais especializado, procurar recurso, né? Tal caos
é nos grandes centros, está o caos é nas pequenas cidades. E é preciso partir deste princípio, né, de que não está boa a saúde do brasileiro, de quem precisa de um serviço público de qualidade, né, de um posto de saúde funcionando, né, de um exame a tempo e a hora, de um internamento, de uma cirurgia. Enfim, eu acho que partindo desse princípio, nós temos que procurar, de certa maneira, fazer o que a Comissão de Saúde está fazendo. Vamos procurar todos os agentes, né, responsáveis por isso. Vamos procurar aí o representante dos médicos, vamos procurar os médicos, conversar com eles para saber a qualidade de vida. Vamos procurar também os outros profissionais, porque o médico sozinho não faz saúde. Né? Você precisa de uma enfermeira, você precisa, né, da enfermagem atenta, do auxiliar de enfermagem, do fisioterapeuta, né? Você precisa também do dentista. São todos personagens de um palco que nós queremos que isso venha funcionar. Então, eu acho que a gente tem que analisar a saúde pública nos 3 níveis. É o que o Ricardo falou, né? Lá na ponta do sistema, que é a base de tudo. Você não consegue resolver a saúde pública equipando, construindo mais hospitais, mais leitos de CTI, se nós não investirmos lá na base do sistema lá. Procurar ter o profissional lá no posto de saúde, atendendo as pessoas. Procurar fazer com que o governo tenha um programa de governo. Esse programa Mais Médico foi uma coisa emergencial, né, antes das eleições, e está provado efetivamente de que ajudou um pouco, né, mas esse programa ele tem hora e data para terminar, então é necessário que se crie a carreira do médico, a carreira do profissional do programa de saúde da família, para que ele não fique ao sabor do humor, né, de um agente político que de 4 em 4 anos muda. Então tem que saber que tem estabilidade para acontecer isso. E sabe o que eles estão fazendo agora? Eles não estão contratando o médico na pessoa física, eles estão contratando o médico na pessoa jurídica. Chega lá e fala assim, olha, você vai montar uma firma jurídica que eu vou te contratar. Isso são artefatos, né, artimanhas que eles estão usando para poder cada vez mais diminuir o atendimento da população. Então, o atendimento lá na base é importante. A média complexidade, os exames. Quantas e quantas pessoas que às vezes vai um médico, faz uma consulta, tem um diagnóstico de que ele está com uma hiperplasia prostática, a próstata está crescida, mas ele não tem acesso a uma punção daquela próstata, a uma continuidade do tratamento dele. Quantas e quantas pessoas que chegam no posto de saúde para fazer um ultrassom e às vezes demora 3, 4 meses para fazer o ultrassom. Então, essa visão da média complexidade ela é importante. E lá na frente, lá na ponta do sistema, né, em última análise, o atendimento de alta complexidade. Né? É o atendimento ambulatorial, hospitalar. Isso é fundamental. Querem exemplo? Vai lá na Santa Casa de Montes Claros. É o único hospital, grande hospital, que atende toda uma grande região. São 2 milhões de habitantes que moram no norte de Minas e que hoje praticamente só tem a Santa Casa funcionando. Os hospitais estão fechando as maternidades, porque não acha o profissional. Né? O SUS exige, dentro de uma maternidade, o obstetra, o pediatra e o anestesista. E não tem esse profissional. Ele não está querendo trabalhar para o SUS, né? Para receber o que eles estão pagando. E se fechar a maternidade, as maternidades que eles estão projetando para fecharem, eu estou com dó, são dos médicos obstetras da Santa Casa de Montes Claros. Porque eles não vão dar conta do serviço. É humanamente impossível que um médico faça 20 partos por dia, atenda aquela grande demanda que está acontecendo. Então, isso tudo está contribuindo para que a gente possa chegar à conclusão lógica de que a saúde está o caos, de que tem que ter o financiamento da saúde, não é financiamento de última hora, não. Se o Brasil começar a tirar o petróleo lá do pré-sal, nós vamos jogar na saúde. Não, tem que ser agora. O Congresso Nacional tem que analisar isso agora, fazer o que o secretário de Saúde de Minas está fazendo, vindo ao parlamento, discutindo com o parlamento, mostrando a sua cara, né? Dar continuidade aos grandes programas que estão acontecendo, o PROOSP. Se o governo do Estado parar de repassar os recursos do PROOSP, os hospitais, os médios e grandes hospitais, vão fechar as portas. Não tem jeito. O fornecedor não quer saber se é um trabalho social, não. Né? É importante que haja o financiamento da saúde. E também é importante que haja uma compreensão por parte da sociedade
de que o médico que está ali, o enfermeiro que está ali, ele não está dando conta porque é humanamente impossível dar conta. Aí vem a judicialização da saúde, vem o Ministério Público, bate as portas, né, dos pronto-socorros, vem a Polícia Militar fazendo os boletins de ocorrência, querendo enquadrar o médico, porque ele não está dando conta. Está chegando o momento, o doutor Arlen sabe disso, o Jean e o Ricardo, que o médico muitas vezes ele tem que optar para quem vai viver ou para quem vai morrer. Porque as UTIs estão cheias, as UTIs neonatal estão cheias, elas não comportam mais, né, colocar mais crianças, mais recém-nascidos. Então, olha, infelizmente, eu falo isso, eu estou com 36 anos de formado, de médico, né, eu falo isso com o meu coração doendo. É necessário que o Brasil entenda, que o Brasil acorde, que quem está com a caneta na mão, aquele governante, a presidente da República, quem está com a caneta na mão, tem que entender de que o momento é agora. O tratamento desumano dos pacientes nas portas dos nossos hospitais não pode permanecer mais, não tem jeito de continuar mais. Então a Comissão de Saúde está fazendo um belíssimo trabalho, todos nós, né, os membros dessa comissão, e nós vamos agora partir para uma segunda etapa, é ir nas regiões. Eu tenho certeza de que a ladainha vai ser a mesma, o choro vai ser o mesmo. O que está ocorrendo aqui ontem lá no Sindicato dos Médicos, nós tivemos lá ontem, eles estão apavorados com o que está acontecendo. Então, é necessário uma tomada de posição. A tomada de posição de quem pode mudar o curso da saúde pública do país e uma tomada de posição da população que tem que pressionar para que haja mais recursos para financiar a saúde pública do nosso país. Ok, doutor Jean Freire, o senhor que é lá da região do Vale do Jequitinhonha, né? Pode nos dizer um pouco o diagnóstico lá, qual que é a situação da saúde lá? Bem, não é tão diferente, né? Na verdade, gostaria aqui de ressaltar o papel importante que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos sempre cumpriram no nosso país, em Minas Gerais e em todo o nosso país. Estando presente onde o poder público deveria estar e não estava presente, né? De fundamental importância. Eu, como você citou, do Vale do Jequitinhonha, eu trabalho no Hospital Filantrópico desde os 14 anos de idade, comecei lá como porteiro, sei a importância desse hospital e como todos eles, quando foram criados para cumprir esse papel como lembrou muito bem aqui o Ricardo, né, antes de 88, muitos que foram criados, que naquele momento só quem tinha o direito a ser atendido era quem tinha de carteira assinada. Eu me lembro muito bem dessa fase, eu criança, e o meu pai tinha carteira assinada, eu tinha o direito de ser atendido e os mais pobres não. Mas eu acho que nós temos que, essa comissão, como o Carlos coloca, tem um papel fundamental, parabenizo a todos os colegas, está fazendo o papel de ouvir, né? Ouvir é muito importante. E primeiro é preciso você ouvir para tomar posturas, para tomar decisões. Nós começamos aqui ouvindo aqui as entidades, os sindicatos, a associação médica, vamos ouvir as outras associações, as representatividades das outras profissões, porque temos que ouvir a todos, e logo após ir nas bases, ir no interior, ir aonde os problemas acontecem, nas cidades onde o povo vive e tem esses problemas, eu acho isso muito importante. E também não adianta aqui, é um debate, mas nós vamos ter em vários momentos, e isso é salutar, que temos diversidades, mas eu creio que de todos nós aqui temos um ponto em comum, é a saúde, é a defesa da saúde. E isso é que é importante a gente frisar aqui. Não adianta a gente colocar aqui que existe um culpado, que é o governo federal, que é o governo estadual, que são os médicos, que são gestores, não adianta isso, né? Por uma ponta, o médico, historicamente, sempre levou a culpa, porque é ele que está ali recebendo diretamente o paciente. Isso é uma inverdade, né? Por outro lado, não adianta a gente falar que é o governo federal que é o único culpado. Tem as suas culpas? Tem, mas isso não é uma verdade, né? Então, são vários atores que têm que ser envolvidos. Nós não adiantamos, na hora de olhar como estão os índices de saúde no nosso estado, a gente perguntar aos hospitais, aos gestores simplesmente como está. Existe um projeto interessante que é o Versus, que vai perguntar ao povo, como eles estão sendo atendidos, como está a saúde. Então eu acho que no final, se nós somarmos a experiência de um, de outro, de outras regiões, a saúde só tem a ganhar. Ok, a gente vai ver agora uma reportagem então, porque os representantes de hospitais filantrópicos estiveram aqui na Assembleia participando de uma audiência da Comissão de Saúde. Vamos ver como foi. Apenas o Instituto Mário Pena acumula uma dívida bancária de 10 milhões de reais,
para complementar a tabela do SUS. Um dos hospitais da rede é responsável por 20% dos atendimentos de pacientes com câncer no estado. O diretor afirma que um repasse federal de 11 milhões deveria ter ocorrido em dezembro e que as atividades podem ser paralisadas. Poderemos ocorrer no Instituto Mário Pena a suspensão do atendimento médico, tá certo, dos pacientes oncológicos, tendo em vista que os médicos não só receber o recurso da sua prestação de serviço. Dívidas com altas taxas de juros também foram relatadas aos deputados por representantes da Santa Casa e do Hospital da Baleia, na capital. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte apresentou ainda um balanço da cobertura do SUS no município. Segundo o secretário de Saúde da capital, é preciso complementar cerca de 10 milhões de reais por mês no valor repassado pelo SUS para a realização de procedimentos de média e alta complexidade. Só em relação aos leitos de UTI, por exemplo, Belo Horizonte arca com 2,5 milhões todos os meses. É importante que nós tenhamos, ao longo desse ano, conforme já sinalizado pelo Ministério da Saúde, uma revisão da tabela dos procedimentos nós chamamos de média complexidade. Os deputados querem ainda debater a revisão da tabela do SUS no interior. As demandas serão levadas ao Ministério da Saúde. Bom, diante dessa situação, acho que só confirmou tudo que já tinha sido dito aqui. Eu queria perguntar para vocês qual que é a situação. Quer dizer, a gente tem uma dívida aí dos hospitais filantrópicos gigantesca. É preciso interferir? Nós estamos entrando nessa situação da dívida porque já há algum tempo a Presidência da República e o ex-ministro Alexandre Padilha colocaram em cerimônias de que o BNDES iria financiar com juros subsidiados essas dívidas. Não deveria ter dívida. As dívidas ocorrem principalmente porque se você, como a Santa Casa de Belo Horizonte, recebe R$800 para manter um CTI que custa R$1.500, R$1.600, vai chegar no fim do mês, a dívida está lá. E aí você tem que ir gerenciando essa dívida. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem complementado uma função que não seria dela de R$10 milhões por mês. E com isso aí, o que é que fica faltando? Fica faltando poder melhorar para o médico, melhorar para o agente de saúde e fazer os outros exames que são necessários. Quando o prefeito Márcio Lacerda assumiu, no primeiro ano do mandato dele, eu tive com o Marcelo Gouveia e nós tínhamos 60 mil cirurgias eletivas que a prefeitura não tinha feito. Quer dizer, hoje o secretário falou com a gente que chegou em 19 mil. Agora, por que ele conseguiu baixar essas 40 mil e não deixar crescer? Porque a Prefeitura de Belo Horizonte chega e complementa. Ou alguém que está nos assistindo acredita que é possível um hospital fazer uma cirurgia de amígdala e adenoide e receber R$320 para tudo? Médico, cirurgião, anestesista, auxiliar, hospital, CTI. Quer dizer, não tem jeito. E o que acontece? Nos últimos 10 anos, o governo federal entrava com 54% do recurso do SUS. Baixou para 44%. Então ele tirou os 10 dele e jogou em cima de quem? Da população, que está tendo que pagar com o seu dinheiro, e também em cima dos prefeitos e o governo do estado, que está tendo que ajudar. Por exemplo, tem um programa fantástico em Minas Gerais, que é o programa de detecção precoce do câncer de mama. Então, faz a mamografia, tem o caminhão que vai na cidade, porque não consegue transferir esse paciente, e o governo do estado paga para fazer a biópsia, a anatomopatologia e imunistoquímica. Isso aumentou muito a quantidade de diagnóstico precoce e eu acredito que vai salvar muitas vidas, vamos até fazer um trabalho disso. Mas, infelizmente, nós estamos com um problema e ele não é aqui, ele é um problema nacional. No Piauí, em Teresina, tem uma maternidade. E essa maternidade, há pouco tempo atrás, não tinha berço. Aí saiu comprando bacia de plástico para botar os recém-nascidos na bacia de plástico. Quer dizer, é um problema nacional. E aonde está com 70% do recurso? É o governo. Dá como arrancar mais dinheiro dos prefeitos para poder jogar na saúde? Não tem jeito. O Estado deve estar chegando aí perto de cumprir os 12%, deve cumprir os 12%. Nós vamos ser parceiros, nós todos da comissão, do Fausto, na exigência de que os 12% sejam repassados. Mas se o governo do estado, que tem que fazer algum serviço, como combate à dengue, como combate a outras situações, manter os prédios, os próprios da FEMIG, que o deputado Jean mesmo visitou alguns hospitais da FEMIG, a situação é de quê? De sucateamento. Por que é sucateamento? Porque tem que pagar
por aquilo que não recebe. Ou você acha que uma prefeitura que recebe R$ 6,35, a prefeitura de Contagem, por exemplo, por consulta do governo federal, ele tem que ficar botando o recurso, porque não tem o médico para poder atender aquilo ali. Os hospitais, por exemplo, em Montes Claros, a situação é complicada. Como é que o Hospital Haroldo Torinho, que é um hospital que tem muitos anos lá, né, ele vai conseguir manter a maternidade, tendo que arrumar dinheiro de alguma outra fonte que não existe, que o poder municipal não vai dar, o poder estadual não vai dar, o poder federal também não, para poder manter o prejuízo da maternidade. Não tem jeito. O hospital de Ibirité, que foi feito, que poderia desafogar aqui um bocado, tem 3 a 4 anos que está se tentando ser credenciado pelo Ministério da Saúde e não se consegue. Quer dizer, tem, mas o teto do estado de Minas Gerais, e olha aqui, meu amigo, o governo federal trata os mineiros como o 16º per capita. Então tem 15 estados que recebem mais dinheiro por pessoa do que Minas Gerais. Então estamos aí numa situação de falência total. Ô, Jonito, eu acho que complementando aí o que o deputado Arlen falou, né, quando falta o recurso público, só sobra para o contribuinte. Não tem outra forma, não. O hospital não sabe fazer dinheiro, não pode fazer dinheiro. Eu acredito que nenhum hospital joga na Mega Sena toda semana na esperança de ganhar algum recurso dessa forma. Os municípios estão no limite. Eles não conseguem mais investir do que eles estão investindo. Eles são obrigados a investir 15%. Eu não conheço nenhum município, Jean, Ricardo, Arlen, que investe menos de 20%. Então eles já ultrapassaram os limites. Você vai lá em Itaobim, você vai lá, o prefeito, eu preciso que o senhor coloque mais 5%. Ele pode até colocar, mas vai parar o transporte coletivo, vai parar alguma coisa, vai parar outra. Então, os municípios estão no limite. A população, ela já paga tudo que nós consumimos, nós pagamos e pagamos caro. A maior carga tributária, uma das maiores do mundo, é o contribuinte brasileiro que paga. Você falar que vai aumentar, criar um imposto da saúde, primeiro que o brasileiro não vai acreditar mais. Aquela famosa CID, não vai acreditar mais. Não, eu já pago demais. Né? O CPMF. Não vai acreditar mais. Né? Segundo, ele já não consegue manter as suas despesas da sua casa, ele não consegue fazer com que o seu salário possa atender a demanda dele e da família. Então o contribuinte já não aguenta mais. Segundo, vem essa onda de corrupção que a gente está vendo por aí, e quando você olha essa onda de corrupção, você fala assim, puxa vida, né? Eu estou pagando por isso, eu sou contribuinte, e tem os bandidos, ladrões que estão levando aí as Petrobras, aí, as várias Petrobras que existem no Brasil. Então o contribuinte já não aguenta mais. O que está acontecendo então? Está acontecendo que cada dia mais o déficit da saúde fica maior. E aquela pessoa que que precisa fazer uma cesariana, aquela pessoa que precisa fazer uma cirurgia de câncer de mama, porque senão aquele nódulo na sua mama, aquela lesão inicial pode virar um câncer, né? Aquela pessoa que precisa operar a próstata e não consegue abrir uma porta, não consegue um filho de Deus que possa acudi-lo, essa pessoa parte para o desespero. Então, o que está acontecendo é um desespero. As pessoas nas portas dos hospitais, as pessoas com exames na mão, batendo no hospital, olha, pelo amor de Deus, me opera aqui, eu estou com um tumor na minha próstata que pode virar um câncer. Então é isso que está acontecendo aqui no nosso país. Eu acho que chegou o momento dessa discussão, ela ser uma discussão mais frutífera, mais objetiva, mais prática, né? Alguém tem que pagar a conta. O contribuinte não consegue mais, não aguenta pagar a conta. Os prefeitos não conseguem mais. O Estado tem que continuar com os programas, que nós vamos falar lá na frente, né? Então o governo brasileiro tem que parar com essa fase de conta de saúde. Não adianta, não tem jeito. Eu fico muito indignado quando eu vejo o governo brasileiro, através do BNDES, construir os portos em países vizinhos, construir as grandes rodovias lá nos países africanos, financiar grandes empreendimentos em outros países e deixar a nossa saúde da forma que está. Eu estou falando isso, não estou querendo, não é questão de político partidário, não. Mesmo porque o meu partido, o PDT, infelizmente ainda está nesse barco furado do governo federal. Eu acho que na última reunião nós pedimos para sair fora. Eu acho que no momento que o governo acertar, eu vou ser o primeiro a bater palma para ele, né? Agora tem que ter coragem, tem que ter pulso.
Os deputados federais, senadores, têm que se investir dessa coragem que está faltando, desse sentimento cívico que está faltando e priorizar a saúde pública verdadeira, a segurança pública, que nós estamos aí desamparados, morrendo todos os dias nas portas das nossas casas, e investir na educação. Eu acho que no momento em que priorizar efetivamente a saúde pública, a educação, a segurança e a geração de emprego, o país vai começar novamente a caminhar por um trilho, por um caminho que já perdeu há muito tempo. Nós temos que descobrir novamente este caminho. Ok, deputados, a gente vai abrir o próximo bloco ouvindo a opinião de vocês, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes.